Boa noite, é com muita alegria que hoje eu volto a gravar os nossos vídeos. Eu quero agradecer a todos aqueles que me mandaram mensagens de carinho, de afeto, perguntando como eu estava, o porquê da minha ausência. E vou responder brevemente essa questão no final desse vídeo. Bom, mas hoje o objetivo principal é falarmos sobre crise. O que é uma crise? É um evento ou uma situação disruptiva que causa uma desestabilização em nós. Então, ela atinge o nosso equilíbrio, a nossa homeostase e exige que nós acessemos recursos internos para resolver aquele desafio, para regular os nossos afetos. A crise, na maioria das vezes, está ligada a uma perda, a uma ruptura imprevisível. Então, eu tenho um termo que eu já utilizei aqui em vídeos anteriores, que é de mundo presumido, que são as nossas certezas, as nossas convicções, as nossas suposições acerca do mundo, sobre nós mesmos, sobre os outros, que é um conceito de Colin Murray Parks. E eu gosto muito dele porque a gente percebe que uma perda, uma ruptura, nem sempre ela ocorre apenas porque perdemos um objeto concreto, mas pode ser também quando nós perdemos algo que nós fantasiamos, que nós idealizamos, que nós projetamos e que nós acreditávamos que nos dava estabilidade. Então, se você tem um projeto, se você tem um plano e de repente você percebe que não será possível alcançá-lo, isso vai gerar então um momento de crise, uma perda desse mundo presumido. Você pode sentir como se você estivesse sem chão. Né? E tem o conceito também de Pauline Boss, que eu já abordei aqui, que é o conceito de perda ambígua, ou seja, você perde sem perder, né? Muitas vezes você perde a presença física de alguém ou de um objeto, mas ao mesmo tempo você ainda tem esse objeto, essa pessoa presente no seu coração, então você tem a presença emocional, ou o contrário, você pode, por exemplo, não ter mais essa pessoa emocionalmente presente, mas fisicamente presente, ou esse objeto, então é algo que pode causar confusão e dificuldade de elaboração. Então a crise está muito ligada a essas perdas, a essas rupturas. Nós já abordamos aqui também que para a teoria do apego, os nossos vínculos, eles são extremamente importantes. Então, todos nós desejamos ter uma base segura, ter um porto seguro. Nós desejamos, então, aquela estabilidade do mundo presumido. E a crise, quando ela vem, ela abala tudo isso. As nossas crenças, nossas suposições, os nossos projetos, aquilo que parece que nos dá segurança no mundo. E nós ficamos mesmo sem chão. Né? E aí eu vou falar um pouquinho o que a gente pode fazer, qual que pode ser a saída para uma crise. Bom, atualmente eu tenho a honra de trabalhar com o Dr. Rui Gomes, que tem um modelo chamado Modelo Interativo de Adaptação ao Estresse. E ele fala que quando nós passamos por uma situação potencialmente estressante, nós precisamos fazer então uma avaliação cognitiva. Tem avaliação cognitiva primária, secundária, terciária, quartária. Para quem tiver interesse em ler esse texto, que é um texto mais técnico, aliás, ele tem várias publicações nesse sentido, eu vou deixar aqui embaixo o link do site do Grupo de Adaptação e Rendimento Humano, no qual há várias publicações acerca disso, mas eu vou trazer aqui alguns pontos primordiais para que a gente possa aprender e tentar trazer de uma forma muito prática para as nossas vidas. Então a questão é, diante de uma situação que é potencialmente estressora, você vai precisar fazer uma avaliação cognitiva, ou seja, você vai perceber primeiro qual que é o nível de importância daquela situação, daquele objeto para a sua vida. Né? Posteriormente, você vai tentar entender se você está avaliando aquela situação como algo ameaçador, como uma ameaça ou como um desafio. A chance de você sair bem sucedido dessa situação quando você avalia como um desafio é muito maior do que quando você avalia como uma ameaça. Então você precisa entender, olha, é um desafio e eu posso superar, né? E aí você vai precisar entender também outro fator, que é o seguinte: eu posso resolver esse conflito, esse desafio?
Está nas minhas mãos? É algo que eu tenho controle? Se eu posso resolver, como é que eu posso resolver? Se você percebe que você não pode resolver, que não está nas suas mãos, que não está sob o seu controle, o que você vai ter que fazer? Tentar regular o seu afeto, né? Buscar uma regulação das suas emoções. E aí, a gente pode pensar em algumas maneiras que nós utilizamos, algumas estratégias de coping, algumas estratégias que nós utilizamos para lidar com esses desafios. Algumas pessoas, por exemplo, tendem a negá-los, outras pessoas tendem a enfrentá-los de forma positiva, acessando seus recursos internos e acreditando que ela pode superar. Então, eu penso que essa segunda alternativa, geralmente, ela faz com que nós realmente consigamos sair de uma situação potencialmente estressora com mais êxito, né? Então, eu acho que a chave, primeiramente, é você reconstruir a história, entender. Eu estou agora passando por um desafio, eu estou agora em um momento de crise, estou vivendo uma situação potencialmente estressora, por quê? Reconte para você mesmo essa história e tente entender o que te levou até ali. Depois disso, tente pensar, peraí, eu posso resolver, eu não posso, se eu puder resolver, como é que eu vou enfrentar esse desafio, se eu não puder resolver, como é que eu vou regular os meus afetos, para que eu me sinta bem no mundo. Né? E eu sei que falando assim parece fácil, mas na verdade esse é um processo bastante complexo e que exige de nós muito. A gente precisa acessar os nossos recursos internos, né? E aí, assim, tem duas palavras que eu acho que nos ajudam também muito a enfrentar esses momentos de crise e que eu acredito que inclusive estão bastante banalizadas, mas eu quero refletir hoje sobre elas. Em primeiro lugar, é o amor próprio, né? E sei que quando a gente fala isso, muita gente pensa, né? O que é isso? Acho que a gente fala tanto disso que ficou até um pouco vazio, né? Mas o amor próprio é realmente você se amar. Você, em primeiro lugar, se conhecer, né? Que essa é a segunda palavra que eu quero falar. Autoconhecimento e amor próprio. Então, primeiro se conheça, entenda quem é você, o que você deseja, por que uma situação te desestabilizou, por que você queria tanto aquilo, né? Então, perceba quem é você, o que você deseja, o que você pode fazer para enfrentar, quais recursos você tem, recursos internos, externos, qual é a sua rede de apoio, se autoconheça. Né? E depois disso, tenha amor próprio, no sentido de você conseguir acolher a sua história, de você conseguir acolher a si próprio, né? Então, assim, eu penso que muitas vezes, quando a gente fala de autoestima, amor próprio, as pessoas diretamente relacionam a beleza estética, né? Mas não é bem isso. É claro que a gente poder encontrar alguma beleza em nós mesmos, ainda que não seja uma beleza que esteja de acordo com os padrões estéticos, isso é muito bom, mas amor próprio e autoestima vai muito além disso, né? Eu postei recentemente falando sobre, assim, trazendo uma reflexão acerca das nossas vidas e de nós podermos pensar nas nossas vidas como se elas fossem mesmo uma história, um livro, né? Então, vamos fazer esse exercício agora. Imagina que a sua vida é um livro e que você é a protagonista, é a personagem principal. Então, se você olha para essa protagonista, você tem orgulho dela? Você admira essa protagonista? Se a sua resposta é sim, eu penso que você tem sim muito amor próprio, né? Se não, você precisa talvez se acolher mais, ser mais generoso ou generosa consigo próprio ou consigo própria, né? E entender que as suas escolhas, as suas decisões, elas são sempre tomadas a partir da consciência que você tem em cada momento, a partir dos recursos que você tem disponíveis naquele momento, né? Então, tente pensar sobre isso todas as vezes que vocês perceberem assim, olha, parece que eu não tô me autoavaliando muito positivamente. Então, olha que legal tudo que eu já passei, tudo que eu já enfrentei. Olha que bacana. Quantas adversidades eu já superei, a força que eu tenho.
né? Olha para suas cicatrizes e percebe que você realmente tem algumas marcas, que são marcas que mostram os momentos de dor pelos quais você passou, mas que você superou, né? E acredite na sua capacidade de superar novamente, na sua capacidade de resiliência, admire as suas escolhas, admire as suas decisões, admire os seus desejos, admire inclusive os seus erros, porque você só tem a consciência que tem hoje devido a algumas escolhas que você fez e que pode ter se arrependido, mas que trouxe crescimento, que trouxe aprendizagem, que você depois não repetiu novamente, né? Então, admire a sua história, né? Eu acredito então que essas duas palavras, o autoconhecimento, o amor próprio, pode ajudar muito fazendo essa avaliação e tentando recuperar a sua história, tentando entender como você chegou naquele momento de crise. E perceba que você pode sim superar esse momento e que pode ser uma oportunidade para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para você se refazer, se redescobrir, descobrir também outras coisas que você às vezes nem sabia que gostava, que te dava prazer, que faz com que você se sinta bem no mundo, tá? Então, hoje eu queria trazer essa reflexão para vocês acerca da crise e de como elas podem ser essa oportunidade e uma propulsora para a gente se superar, né? E agora no final eu vou falar um pouquinho sobre os motivos que me levaram a estar longe, né, das redes sociais um pouco, principalmente por meio desses vídeos, né? E assim, na verdade, é claro que tem a ver com a questão da gestão do tempo, que o meu tempo é mesmo escasso, eu preciso trabalhar bastante, mas não é exatamente por isso que eu estive longe. O principal motivo é que eu estava passando por um momento de crise, né? E eu gosto de falar isso e de trazer isso, porque é importante também que vocês entendam que os psicólogos também passam por conflitos, por desafios, também tem problemas, não é? Nós também enfrentamos dificuldades. E nós também precisamos passar por esse processo de dor, né? Muitas vezes para a gente conseguir mesmo transformar essa dor em algo melhor, em um amadurecimento, em um crescimento, assim como vocês. Então, eu passei por um momento de muita crise mesmo, um momento que me desestabilizou, que tirou a minha homeostase, que realmente foi uma perda do meu mundo presumido, tudo aquilo que eu havia planejado, de repente desabou. Mas eu ainda estou em um processo de reconstrução, de acessar esses recursos, né? No meu caso, por ser ainda uma mulher imigrante que está longe da família, eu não tinha tanto uma rede de apoio. Claro que tem pessoas muito especiais aqui em Braga, com as quais eu posso contar, mas é diferente de estarmos no nosso país, com a nossa família, né? Então, tudo isso fez desse processo um processo árduo, mas hoje eu olho para essa história como se fosse um livro, vejo que a protagonista e a personagem principal, ela tem se superado, é uma mulher forte, admirável, da qual eu me orgulho muito. Então, é algo que realmente eu passei e que fez com que eu me afastasse um pouquinho das redes sociais por meio dos vídeos, porque eu precisava desse tempo de elaboração, eu precisava vivenciar essa dor, né? Porque a gente só negar, não olhar, não resolve. Então a gente precisa muitas vezes vivenciar a dor, vivenciar esse processo. E foi isso que eu procurei fazer e ainda estou fazendo, né? Porque a gente também sabe que o luto ele não tem um tempo determinado, ele pode, às vezes, assim, é um processo que tem idas e vindas, então eu ainda estou nesse processo, mas eu fiz questão de voltar porque eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de adquirir conhecimento, eu gosto muito de produzir conhecimento, por isso que hoje eu estou trabalhando em âmbito científico, né? E, e eu me sinto mesmo assim muito alegre, muito feliz quando eu posso compartilhar com vocês algo que eu aprendo, algo que eu tenho aprendido. Então, por isso que eu resolvi voltar, porque para mim é uma alegria,
é uma felicidade ter a troca que a gente tem aqui, né? E, bom, a questão é que por enquanto eu não sei com que frequência eu vou fazer esses vídeos, tá? Vou fazer quando eu sentir no meu coração, quando eu tiver desejo, até porque eu ainda estou numa fase que eu preciso cuidar de mim, e é o que eu tento fazer sempre, né? Então, não sei com que frequência vai ser, como vai ser, mas quando eu sentir no meu coração, eu vou sim fazer alguns vídeos para compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido e pra gente poder manter o nosso vínculo, tá bom? Eu quero agradecer muito novamente por todas as mensagens de carinho, por todos aqueles que me acompanham. E agradeço também pela empatia, agradeço porque vocês, eu acho que sempre perceberam isso, a humanidade de todos os profissionais e como que nós também precisamos de acolhimento, de afeto. Isso é muito positivo, essa construção dessas redes, né? Então, eu agradeço de todo o coração e espero fazer um novo vídeo em breve. Um abraço para todos vocês.